Rodizão passou a entrar em vigor ontem na cidade, para saber exatamente qual é a situação do transporte público, em especial nos trens do metrô, da CPTM, também nos ônibus da EMTU. Na ponta da linha está o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. Secretário, bom dia para o senhor. A gente não para de receber mensagens de ouvintes da Band News FM com fotos que são de chorar. Assim, o nosso ouvinte mostrando, por exemplo, a Dilson, que mora na Zona Leste, foto do trem da CPTM, ontem às 6h20 da tarde, entre a Estação Brás, na Estação Brás, sentido Calmon Viana. E assim, é aquela muvuca, aquela sardinha. Abarrotado, né? Enfim, secretário, é possível melhorar, aumentar, tentar fazer alguma coisa para evitar essa aglomeração, ainda mais agora, após a implantação desse rodízio, secretário? Bem, bom dia, Barão, bom dia, Sheila, bom dia a todos os ouvintes que participam conosco. Primeiro, gostaríamos de registrar que temos aumentado a oferta de trens dia a dia com uma operação monitorada desde o dia 24 de março, quando foi iniciada a quarentena, ou o processo de distanciamento social pelo governo do Estado de São Paulo. Também fizemos todas as medidas que eram necessárias, de acordo com as orientações da equipe de saúde, do governador João Dória, para afastar os funcionários que estão em grupo de risco, que têm comorbidades como hipertensos, cardiopatas, enfim. Nós adequamos toda a nossa operação. E esse monitoramento dia a dia, hora a hora, seja no metrô, seja na CPTM, seja na EMTU, vem ocorrendo de maneira muito efetiva, acompanhando as estações, as plataformas e os trens. E ontem, quando da implementação do modelo de rodízio pela Prefeitura Municipal de São Paulo, nós estamos avaliando quais são os seus efeitos. É claro, a Prefeitura Municipal deve anunciar quais são os seus resultados e cabe a nós fazer a nossa parte, que é aumentar ainda mais a oferta de trens. O metrô, ele tem, em média, oferecido 65% da nossa frota de trens. Ontem nós chegamos a 75% a 80% entre os que estavam operando no horário de pico e aqueles que estavam de sobreaviso prontos para poder ingressar nas linhas de acordo com a necessidade. Da mesma forma a CPTM, que chegamos da linha 11 Coral a colocar 100% da frota no horário de pico para poder transportar as pessoas e, é claro, para manter a segurança para que não haja aglomeração. Na MTU, observamos um aumento nas linhas metropolitanas, aquelas intermunicipais, na ordem de 11,32 pontos percentuais, 11,32%, para que esse ingresso das pessoas que moram em cidades aqui, são 38 cidades que circunvizinham a cidade de São Paulo e que vêm trabalhar todos os dias pelas manhãs e voltam no fim do dia. Bom, peço atenção, secretário, em especial aqui, nosso ouvinte está mandando na linha 8, dizendo que o trem passava de 10 em 10, agora está passando de 15 em 15. Minha dúvida é a seguinte: é possível, por exemplo, você fazer como está fazendo agora a agência bancária? Só pode entrar no vagão uma quantidade X de pessoas para manter um distanciamento, mesmo que com isso você ocasione filas gigantescas na plataforma, mas ali de uma forma ordenada. Dá para arrumar esse caos que a gente conhece todo dia na Estação da Sé, no Brás, enfim, nesses momentos do horário de pico? É possível organizar isso? Tem um limite de passageiros dentro dos vagões e também um distanciamento nas plataformas? Bem, Barão, objetivamente nós não conseguimos monitorar a entrada nos vagões, nos carros, pelos passageiros. Especialmente, como você citou, as estações de transferência, a Estação da Sé. Você tem um ingresso de pessoas que vêm da rua, ingressando pelos diversos pontos de acesso da Estação da Sé, e você tem as linhas de transferência, linha 3 vermelha, linha azul, como título de exemplo. Portanto, a circulação de pessoas, ela é grande, certo? É uma das estações mais movimentadas do mundo em dias normais. Nesse momento cai substancialmente, mas esse controle não é possível ser feito na entrada dos carros, ali dos trens onde eles passam, sobretudo nas estações onde ocorre a transferência e também nas estações ferroviárias, como da CPTM, que são estações, em vários casos, bem antigas, foram adequadas, algumas estão sendo, para que nós possamos oferecer mais conforto aos passageiros. Mas este é um desafio enorme e a oferta de mais trens é justamente para que a gente consiga evitar. Lembrando que o escalonamento do horário de trabalho é uma medida que pode ser fundamental pelos empreendedores, os empresários, aqueles que são em atividades que são permitidas funcionar, construção civil e outras diversas. Por quê? Majoritariamente os passageiros que temos hoje, que vão de casa ao trabalho,
temos transportado em torno de 2 horas pela manhã, entre 5h30 e 7h30 da manhã. E também aqueles que do trabalho para a sua casa retornam no fim da tarde, entre 17h30 e 19h30. Portanto, se nós conseguíssemos, né, sensibilizar os empreendedores, aos poderes públicos municipais em toda a região metropolitana para o escalonamento, nós conseguiríamos ter essa demanda mais diversificada ao longo do dia, porque os trens estão sendo oferecidos para que a gente evite aglomeração, mas as plataformas têm os seus desafios, sobretudo nessa sua pergunta. Secretário, bom dia. Queria falar um pouquinho, fazer um cruzamento das informações que envolvem a baixa quantidade de congestionamentos em São Paulo. Ontem já foi observado isso. Hoje pela manhã a gente está só aguardando os dados oficiais, mas também um volume menor de congestionamento na cidade. Mas, por outro lado, um aumento, talvez de mesmo tamanho, na mesma proporção, de movimento nos trens do metrô, da CPTM, ônibus da MTU, que indicaria o seguinte: não é que a taxa de isolamento social aumentou em São Paulo, as pessoas simplesmente migraram do transporte individual para o transporte coletivo. É já possível fazer o cruzamento dessas informações nessa manhã, considerando o aumento, o volume de pessoas circulando pelos trens do metrô, da CPTM nessa manhã? Porque eu acho que isso vai ser decisivo para a prefeitura continuar ou não com esse rodízio, não? Bem, Sheila, nós temos informado a vocês, a equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte da Prefeitura de São Paulo, os números que são transportados, seja no metrô, seja na CPTM ou na EMTU, para que justamente quando eles conseguirem consolidar os números de tráfego, né, que a CET poderá informar também a Secretaria Municipal, para que nós possamos cruzar todos esses dados e observarmos os resultados. É importante lembrar que o combate ao coronavírus, ao Covid-19, não existe um manual. Portanto, diversos agentes no mundo, né, agentes municipais, estaduais e federais, têm buscado várias medidas. Então, essa é uma medida para evitar que as pessoas que não precisam sair de casa, que não saiam, e é claro que as que precisam trabalhar, que elas possam, né, dentro desse modelo, saírem organizadamente. Portanto, os efeitos desse número que aumento do transporte público, que nós precisamos avaliar ainda com a SP-Trans, o que foi o transporte municipal, nós estamos aqui informando a vocês e a eles a cada momento para que a gente possa consolidar e, sobretudo, do resultado do efeito desse novo modelo de rodízio. Mas tem os números consolidados já dessa manhã, secretário? De trem, metrô? Os nossos números, Sheila, nós temos sim, certo? São esses que nós lhe informamos, né, e a todos que participam conosco. Esse número não tem alterado, certo? Quando nós temos observado, por exemplo, a base do metrô, chegamos a um dia de muito respeito ao distanciamento social no dia 26 de março, onde nas redes das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, transportamos em torno de 640 mil passageiros no dia 26 de março. Então, quando nós percebemos que no dia de ontem nós chegamos a transportar em torno de 880 a 890 mil passageiros, entre as linhas e o Paese, que é aquele da linha que substitui a linha 15 Prata, nós percebemos que as pessoas vêm cada dia mais saindo, né, desrespeitando esse distanciamento social. São esses números que o governo do estado vem divulgando há dias, e quando o governador João Dória coloca que é importante esse respeito desse número, é justamente por qual essa diferença se faz, né? São mais de 250 mil passageiros a mais no sistema nesse período que houve a implementação do distanciamento social. Bom, o aumento seria ali em torno de 12% a 15% no volume de pessoas migrando para o transporte, ou pelo menos, não sei se migrando, mas necessariamente houve um aumento desse porte de 12% a 15% de pessoas no transporte público, pelo qual o senhor responde? Sheila, exatamente. A média, como ele disse, a MTU de 11,32%, a CPTM da média diária que foram observadas nos últimos dias, em torno de 12%. O metrô, nós tivemos um aumento médio de 8% da média diária dos últimos dias para o dia de ontem. Portanto, esse aumento dentro do sistema, certo? Cada um com a sua base, cada um com o seu número de passageiros transportados diariamente, o que foi o resultado do dia de ontem, e essa manhã esse resultado, esse número permanece seguindo o dia de ontem, portanto, ao longo do dia nós teremos este também consolidado. Secretário, está muito claro que tem uma redução na quantidade de passageiros, isso é evidente, basta ver a circulação que temos aqui em São Paulo muito menor, é um momento especial. Minha dúvida é a seguinte: mesmo sabendo que há essa redução, é possível que o metrô, a CPTM, no esforço, ou mesmo as linhas da MTU, em especial no horário de pico,
coloque, digamos, imaginável, como se tivéssemos, digamos, numa terça-feira normal de horário de pico. Estou perguntando isso porque, mesmo com a diminuição de passageiros, nos horários de pico ainda está tendo aglomeração. Dá para trabalhar dessa forma, aumentando ao máximo a quantidade de transporte disponível para tentar minimizar essa ocupação, essa lotação nas plataformas e nos vagões? Bem, Barão, quando no início aqui da nossa conversa, eu expliquei das orientações que são da equipe de saúde, o afastamento dos nossos trabalhadores que estão em grupo de risco, acima de 60 anos de idade, que possuem comorbidades como cardiopatas, hipertensos e outras, que são recomendações da área de saúde, nós temos um efetivo menor. Portanto, hoje, quando nós operamos o metrô, a semana passada, entre 65% da nossa oferta normal, aumentamos para o dia de ontem, nessa expectativa, para 75%, com ainda um volume de sobreaviso, caso fosse necessário, nós temos realmente um desafio neste momento de pandemia de coronavírus, sobretudo com essas orientações de chegarmos a oferecer 100% da frota em todas as linhas durante todo o dia, justamente pelo fato de obtermos um volume elevado de trabalhadores que estão afastados seguindo as orientações da saúde. Muito bem, vamos acompanhar então ao longo da semana para saber se de fato vai ter essa redução dos ônibus, dos trens em especial, com a lotação. Como eu disse, no horário de pico ainda tem muita gente reclamando e também aquela pessoa que está desesperada, que até sexta-feira passada poderia usar o carro e agora, por causa do rodízio, não está podendo. Imagina só, até agora a pessoa conseguiu escapar do coronavírus e de uma hora para outra vai enfrentar o transporte público com um risco de contaminação muito maior. Eu agradeço a participação do secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. Secretário, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. Obrigado, Barão. Por isso que quando também menciono, só para concluir, pois não, que esta flexibilização da entrada e saída dos funcionários em todas as atividades que são permitidas, sejam as não essenciais como as essenciais. Porque quando nós mencionamos que a colocação de frota naquele horário de pico, em 2 horas durante o período da manhã e 2 horas durante o período da tarde, nós poderíamos sensibilizar, juntamente com o apoio do Poder Público Municipal em todas as 39 cidades aqui da região metropolitana de São Paulo, para que nós conseguíssemos essas alterações. Supermercados funcionam, que essas entradas de funcionários sejam após o horário de pico, sejam às 10, às 11 da manhã, farmácias, enfim, ou a troca de turno pudesse também ocorrer fora dos horários de pico, para que nós tivéssemos o escalonamento de entrada e saída e, é claro, também esse escalonamento dos horários de pico, do aumento do ingresso de número de pessoas no sistema de transporte público. Quero agradecer a você, Barão, a você, Sheila, e a todos que participam conosco neste momento. Lembrando, sair de casa, usem máscaras. Quem não precisar, fique em casa. Muito obrigado e um excelente dia. Obrigada, bom dia.